Olá! Depois de um pouquinho mais de um ano de pandemia, eu continuo aqui e vou ter que falar de coronavírus. Não queria encerrar esse assunto, mas a situação do Brasil cada vez fica mais grave. E hoje a gente vai conversar a respeito dessa nova variante que tem sido chamada de variante brasileira, que na verdade surgiu em Manaus e recebeu o nome de P1. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Mas, afinal, o que é uma mutação? O que é isso? Vou tentar explicar para vocês aqui e eu preciso que vocês lembrem lá da aula de biologia, de ciências e tudo. O vírus é uma partícula muito pequititinha, né? Ele é um ser unicelular, mas ele só tem uma fitinha de RNA e ele se multiplica muito, mas muito rápido dentro do organismo da gente. E quando ele vai se multiplicando, ele vai fazendo cópias desse RNA e é muito comum que ele erre. São várias letrinhas, eu não sei se vocês lembram, C, G, A, são várias letrinhas e aí quando acontece a cópia, essas letras às vezes ficam embaralhadas. Pensa que você está lá copiando alguma coisa da escola, da faculdade, aí quando você erra, às vezes aquilo ali, né, dá tudo errado, e é isso que acontece, o vírus fica todo ruim e morre, mas às vezes ali ao acaso, essa mutação concede benefícios para esse vírus. E aí ele pode o quê? Por exemplo, ele consegue se multiplicar mais rápido, ele consegue ser mais contagiante, aumentar o contágio, às vezes ele pode dar uma doença mais grave, isso tudo ao acaso. Então, quanto maior a circulação do vírus, quanto mais vírus a gente tem por aí, maior é a chance dessas mutações acontecerem. E é justamente isso que a gente viu. Começou isso lá em Manaus, porque a gente achava que depois de várias pessoas contaminadas, de muita gente já tendo tido coronavírus, que ia acontecer aquela tal da imunidade de rebanho, que o que é isso? Quando você tem muita gente já que teve a doença e teoricamente ficou imunizada, essas pessoas não pegariam mais. E aí surgiu essa mutação, essa nova variante, e aí mesmo quem teve a doença começou a pegar de novo. E aí a gente começa tudo do zero. E como que essa variante é detectada? Como a gente sabe? Será que naquele PCRzinho suave, né, o cotonete no nariz, a gente consegue saber se a variante está presente ou não? Não. Aquele exame é um exame simples que só vai dizer se você está positivo para coronavírus ou não, se você está com a doença. Então, só vai detectar lá o RNA do vírus. Para a gente saber a respeito se a pessoa tem a variante ou não tem, é um exame muito mais complexo que a gente tem que genotipar o vírus. Então a gente tem que ver toda a sequência genética dele. É um exame muito mais caro, que hoje em dia a gente tem que mandar para algum laboratório referência da Fiocruz. Não é um exame que está sendo feito rapidinho, mas a gente tem condição de fazer. E aí, essa nova variante foi achada lá em Manaus, todo mundo ficou preocupado porque hoje em dia o mundo é muito globalizado. Então um dia você está em Manaus, outro dia você já foi para o Nordeste, você já veio para o Rio, já foi para São Paulo, já viajou para o exterior. Então lá no Japão, eles conseguiram achar essa variante de pacientes provenientes daqui de Manaus, então eles foram achar lá no Japão. Na Inglaterra também acharam e até saiu na televisão uma notícia, porque eles não estavam achando a pessoa que tinha, mas já acharam e está em quarentena, está direitinho. Agora, se já foi para o exterior, imagina como é que isso não está aqui no Brasil. Ele já foi achado em vários lugares, Rio, São Paulo, Bahia. E quando a gente acha esse um pouquinho em vários lugares, provavelmente ele já está disseminado e provavelmente a gente vai ver essa nova variante muito mais frequentemente em todo o Brasil. Só para fazer uma analogia e vocês entenderem melhor, a gente acha, né, que essas variantes, essas mutações vão acontecendo e vão se espalhando que nem fofoca.
sabe? De repente um fala para o outro, aí quando você vai contar a história já aumentou um ponto, que a gente fala, quando vê, virou uma bola de neve, você nem sabe aonde direito começou e nem sabe como é que vai terminar. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí vem aquela enxurrada de perguntas que nesse momento a gente não tem nenhum estudo robusto para falar, mas a gente já começa a entender o que está acontecendo. Primeira coisa, essa variante, ela causa uma doença mais grave nas pessoas? A princípio não, mas tem alguns estudos falando que talvez essa variante seja a causa de que em alguns lugares do Brasil a gente estar começando a ver mais jovens acometidos. A gente ainda não pode bater esse martelo. Eu pessoalmente acho que é porque esses mais jovens estão saindo mais, estão indo mais para balada, estão se contaminando mais, não estão nem aí para nada, e aí eles acabam se contaminando mais, e aí 1% de um número muito grande acaba sendo um número grande também, né? Ficou meio confuso isso, mas relevante. Aí antes a gente só via idoso porque estava todo mundo acometido. Agora os mais jovens chutaram o pau da barraca e pode estar acontecendo isso, ou pode ser essa nova variante mesmo, que enfim, infecta mais, ela é mais transmissível. E isso é muito preocupante porque o vírus ganha mais força, né? Tudo que a gente quer é diminuir a circulação do vírus e de repente a gente tem um vírus aí que está infectando. Então, em vez de uma pessoa infecta 1,13, isso vai se estender mais, um infecta 2, e aí a proporção vai aumentando, é exponencial, é o caos, tudo que a gente não quer. Com essas informações que ficam passando por aí toda hora na mídia, a gente não sabe o que é importante saber ou não. Então, é importante saber qual é a variação? É importante, por exemplo, saber se os jovens estão porque eles estão expostos ou porque a variação é mais contaminante para eles, é mais eficiente no contágio com eles? Ou isso tanto faz? Porque a gente fica ouvindo as informações e a gente nem sabe o que é importante nos dados. Então, na verdade, é importante sim, é importante para os pesquisadores, para a gente entender o que é, para a gente entender o tamanho do problema. Mas, para o público em geral, as medidas são exatamente as mesmas. Eu acho que o que a gente precisa saber é que o vírus está aí circulando livremente. O que a gente precisa fazer para parar isso, na verdade, a maioria das pessoas não está fazendo, e com isso novas variantes podem surgir sim. Então a gente está num momento muito grave. Algumas pessoas me perguntam muito porque a gente está no Rio de Janeiro e até esse momento não virou caos do jeito que a gente vê em outros estados por aí. E eu fico falando, olha, eu não sei exatamente porque até esse momento não estamos no caos, mas a chance disso virar o caos aqui é enorme. Eu acho que é só questão de tempo. E isso não pode ser um argumento para a gente largar para lá e falar, oba, aqui não está acontecendo, vamos largar de mão. Porque se voltar a acontecer, a gente já vai estar atrasado para resolver. E se não acontecer, que ótimo, a gente conseguiu diminuir ainda mais a circulação do vírus. Então, não tem argumento mesmo. E outra pergunta que todo mundo anda muito ansioso também é se as vacinas que a gente tem aqui disponível, se elas vão funcionar contra essa nova variante. A gente também não tem essa resposta. E o que a gente tem que fazer é se vacinar com certeza. Quando chegar a sua vez, tem que ir lá e vacinar. Se por acaso, daqui a um tempo, a gente observar que não funciona, ou que precisa de uma dose a mais, aí a gente vê o que faz, mas nesse momento tudo ainda é muito especulação. Não tem nenhum trabalho mostrando que não funciona, então não pode fazer essa vacina, ou tem que fazer a Coronavac, ou aqui a gente só tem a Coronavac, é de Oxford mesmo. Mas
Tem um estudinho muito recente dizendo que talvez seja necessária uma terceira dose de Coronavac, a gente não sabe, mas pelo menos a gente sabe o quê? Que quem for vacinado vai ter uma chance muito menor de ter que ir para o hospital, de ficar com um quadro grave, que é nesse momento tudo que a gente quer. Claro que a gente quer diminuir a circulação do vírus, mas a gente conta com essa vacina no momento para pelo menos conseguir que os hospitais não fiquem sobrecarregados. Então, depois disso tudo, o que a gente tem que fazer para controlar essa circulação do vírus? Muita gente perguntando, e aí, tem que fazer lockdown? Não tem? Essas medidas restritivas são boas? Não são? Então, vamos lá. São basicamente 4 medidas que a gente tem que fazer para conseguir controlar o vírus. E o que a gente tem visto é que nenhuma delas está sendo adequada. E nenhuma delas sozinha vai funcionar. Adianta se você fechar tudo, fazer um lockdown que a gente nunca teve aqui, mas se eu colocar todo mundo em casa, não pode sair para nada, só vai sair para comprar remédio e comida. Sozinha, essa estratégia vai funcionar? Não, não vai. Por quê? Porque com certeza isso funciona para o vírus cair um pouquinho. Então, se você fecha tudo 15 dias, você vai ver uma diminuição dos casos, mas depois você abre tudo de novo, vai voltar o caos total. Então, esse lockdown, essas medidas restritivas é um pilar para a gente conseguir fazer isso. O outro seria o quê? A vacinação em massa. E assim, infelizmente, nesse momento a gente não está conseguindo fazer. Estamos vacinando os idosos, que bom, porque são os grupos mais acometidos, são as pessoas que vão internar mais no hospital, ok? E alguns profissionais de saúde da linha de frente, que é a força de trabalho que a gente precisa. Mas a gente precisa vacinar muito mais. Até esse momento a gente não tem nem 4% da população brasileira toda vacinada. Então esse é o outro pilar. O terceiro não depende de ninguém, só da gente. Não depende de poder público, de nada disso. Se todo mundo aderir às medidas básicas, a gente não ia nem precisar de lockdown. Mas a gente não consegue nem que as pessoas cumpram, não, use a máscara da maneira adequada. Já tem alguns estudos do CDC falando que o ideal ia ser a gente usar outros tipos de máscara e tudo, mas se agora aqui a gente não consegue nem usar a máscara de pano comum que era para a gente estar usando há 1 ano, como que a gente vai dizer que não precisa usar 2 máscaras, esse tipo ou aquele tipo? Não dá, gente, pelo menos o básico, uma máscara cobrindo o nariz e a boca, sem ficar aqui de brinco, aquela máscara toda engruvinhada. A gente vê gente colocando a máscara no bolso. Aqui, vou mostrar para vocês, não tem dificuldade. A máscara é assim não funciona. Assim também não, olha só, aqui tá tudo contaminado, você tá com o pescoço todo contaminado. Tem gente que fica assim, você pega a máscara toda contaminada e bota no bolso. É um melequê geral, não pode. Então sempre, cobrindo o nariz e a boca, e se for tirar é assim, E aí bota para lavar, bota num saquinho e acabou. Essa parte aqui externa da máscara tá toda contaminada. Isso é um mínimo. Se todo mundo fizesse isso, a gente já ia ter menos problema do que está tendo. E lógico, higienização das mãos e a outra, distanciamento físico. É isso aqui, para falar com alguém, para ficar junto de alguém, tem que ter o seu braço e o braço da outra pessoa. E aí muita gente questiona, fica, mas e aí eu fico me aglomerando lá no transporte público, não tem jeito? Sim, isso a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, mas se você é obrigado a pegar um transporte público, claro, a gente tem que cobrar das autoridades que isso seja resolvido. Mas se no final de semana você vai para a balada, vai para o barzinho e tudo, você está aumentando o seu risco. Não é porque tem uma coisa errada que a gente tem que melecar tudo. Não dá. E higienização das mãos. E mais um ponto importante que eu não ando vendo muito ninguém falando, mas que é de suma importância, é o quê? A testagem em massa também. A gente precisa saber quem são as pessoas acometidas para conseguir isolar e testar os contactantes. Isso a gente não consegue fazer, está cada vez mais difícil. Mas aí, de novo, o que você pode fazer? Você não pode sair na rua se você tiver com algum tipo de sintoma. Eu gosto de explicar para as pessoas e falar assim, quem está fazendo a quarentena
o distanciamento físico direitinho, deve ter percebido que nesse último ano não teve resfriado, não teve gripe, não teve nada. Por quê? Porque as medidas de prevenção são iguais, tanto para o coronavírus, para os outros vírus respiratórios. Isso é muito importante, porque eu converso com várias pessoas e falo isso, a pessoa geralmente, poxa, por ano eu fico lá 5, 6 gripes, resfriado, fico todo ruim e esse ano não tive nada. Por quê? Por causa dessas medidas estarem sendo adotadas. E aí, se você está passando mal, se você pode estar com uma coriza, não é para você ir trabalhar, não é para você sair de casa. No passado, quantas vezes, pensa aí, quantas vezes você já não foi trabalhar, às vezes mal, resfriadésimo, toda hora assoando o nariz e não higienizando a mão direita e contaminando o ambiente todo, e aí 2, 3 dias depois você vê os seus colegas de trabalho todos pegando o mesmo resfriado, a mesma gripe. E aí com o coronavírus, pelo menos a gente aprendeu que não pode ficar saindo e espalhando o vírus por aí. Então isso é outro pilar. Se a gente fizer essas 4 medidas juntas, a gente consegue diminuir a transmissão do vírus e consegue poupar que aconteçam novas mutações. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo e esperando que a vacina chegue para todo mundo. Isso é uma novidade? A gente aprendeu, os médicos, eles não sabiam antes que a gripe, por exemplo, pegava desse jeito? A gente só aprendeu dessa forma o público em geral ou os médicos já sabiam? Não, a gente sabe isso e a gente fala isso o tempo todo. Só que a gente tem uma cultura de achar que, não, eu tô gripadinho, eu tô resfriadinho, eu vou trabalhar porque senão meu chefe vai brigar, senão vão me chamar de frutinha, que eu tô enrolando. Só que não é, a gente, de novo, tem que pensar no coletivo. Eu posso até tá com um resfriadinho bobo, mas possivelmente eu posso infectar alguém que vai ter uma doença muito grave. Então, não é um resfriado comum, você não tem que ficar de quarentena, de isolamento, 10, 14, 20 dias que nem o coronavírus. Em 5 dias, 3 dias, às vezes isso já passou. Mas no momento agudo você não pode sair. E agora, com o coronavírus, a gente tem que estar passando mal, tá com algum sintoma gripal, você tem que fazer o PCR e o cotonete para saber se está com a doença ou não. Não consegui fazer, não sei, assuma que está e fique em casa 10 dias. Só assim a gente vai conseguir debelar esse vírus. Aquela cultura do Japão de usar máscara já evitava alguma coisa? Já, e a gente fica rindo, né? Ficava rindo. Imagina, antes do Covid, se eu entrasse de máscara no metrô, todo mundo sai correndo, ou todo mundo fica sem entender o que está acontecendo. Então as pessoas perguntam muito, quando que essa pandemia vai acabar? Quando que a gente vai poder aglomerar e sair sem máscara e tudo? Eu acho que isso vai demorar bastante tempo. E eu acho que vai ficar um legado disso, pelo menos das pessoas entenderem que quando elas estão com algum sintoma, elas têm que tomar essas medidas de precaução. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E deixa aqui as suas dúvidas também. Conta aí, você está em casa ainda, você está preocupado, você já teve Covid. Obrigada e até a próxima. Não vai falar do Globo News? Pois é, ontem eu dei uma entrevista na Globo News e vou deixar aqui os links para vocês conseguirem assistir. A gente falou basicamente um pouquinho disso que a gente falou isso hoje no canal, mas foi uma entrevista bem bacana e que se você quiser você pode acessar lá. Obrigada!